Quero convidar você já então a abrir a sua Bíblia na carta que escreveu João, a primeira carta de João, não é o Evangelho de João, tá? É a primeira carta que João escreveu. Quero te convidar a abrir então no capítulo 3. Hoje é o encerramento da nossa série de mensagens. Estamos aí, essa é a 5ª semana da série Exemplar, onde aprendemos sobre sermos exemplares no comportamento, na palavra, na fé e no amor. E hoje nós estamos concluindo então essa série falando sobre sermos exemplares na pureza, tá? Então, o texto que nós vamos ler já nos traz um conhecimento sobre esse assunto, através da vida do discípulo, apóstolo João, que vai enriquecer muito as nossas vidas sobre esse assunto, tá? Por que falar sobre pureza é algo muito importante quando a gente fala sobre sermos exemplos, né? E não é difícil a gente entender a importância desse tema, dado o fato de que a falta de pureza, que tem a ver com santidade, tem a ver com um caráter puro, com se afastar do pecado. No caso, a impureza é uma das coisas que traz mais um mau testemunho sobre o que é ser igreja. Talvez se você perguntar para pessoas que não se relacionam com Deus, pessoas que já tiveram um relacionamento com Deus, já tiveram uma caminhada como igreja e hoje elas não têm mais, estão afastadas, estão longe de Deus. Não é difícil quando você pergunta sobre os motivos que afastaram essa pessoa do contexto de corpo de Cristo, do contexto de um relacionamento com Deus, é a frustração com pessoas que se denominam cristãs, filhas de Deus, mas que a sua vida não tem coerência com aquilo que ela diz crer e aquilo que ela diz ser. A gente pode olhar num âmbito geral, a nível de Brasil, a nível de notícias que a gente olha, para situações inclusive de líderes religiosos que, porque não têm uma vida pura, se envolveram em situações, em escândalos, e muitas igrejas enfraqueceram, muitas igrejas até fecharam por causa da falta de pureza na vida dos líderes. Então, quando a gente olha para o texto base da nossa série de mensagens, que é 1 Timóteo 4:12, onde Paulo ele orienta Timóteo, torna-te padrão para os fiéis, e ele cita a pureza, Paulo já reconhece que a falta de pureza na vida de Timóteo poderia ser uma frustração total para a igreja. Então eu falei aqui na primeira ministração, Paulo plantou aquela igreja, Paulo caminhou com aquela igreja, e agora Timóteo, sendo um jovem ali, um jovem pastor de uma igreja, precisava ter uma vida pura, uma vida de santidade, uma vida longe do pecado, para que ele não fosse motivo de tropeço para aqueles que caminham com ele, e que para que ele pudesse revelar uma verdadeira fé, uma fé genuína, um relacionamento genuíno com Deus, e não apenas uma hipocrisia que levaria Timóteo a perder totalmente a autoridade. Então, se nós entendemos o nosso papel de sermos exemplos, de sermos referência, passa muito também por desenvolvermos uma vida santa, uma vida pura em todas as áreas. Sabe, quando a gente fala sobre pureza, e enquanto eu me preparava, eu orava para trazer essa ministração, são muitos textos que a gente poderia usar, né? A gente poderia usar, por exemplo, Daniel na Babilônia, quando ele decidiu não se contaminar, não se envolver com a comida que era servida ali, mas mantendo a sua própria dieta. A gente poderia usar um exemplo, talvez até negativo, mas que traria ensinamentos para nós, entrando um pouco mais na questão da pureza sexual, talvez usando Davi, que era um líder que acabou caindo nessa área, e traríamos também ensinamentos poderosos para nós. Mas enquanto eu orava, enquanto eu estudava sobre isso, eu percebi também que há alguns exemplos bem práticos para nós, tá? Mas que também nos levam muito
a desenvolvermos uma vida de pureza e uma vida de santidade a partir do comportamento, que é importante. A gente vai chegar lá, que é o como se manter puro, é o como vencer determinado pecado. Mas hoje você vai ver que o texto que a gente vai ler, ele é um pouco mais até doutrinário, mas é um texto que nos traz verdades profundas. E hoje a gente vai ver e vai entender que essas verdades, muitas vezes, é o que vai nos levar em uma situação de tentação, em uma situação de luta, a partir dessa verdade que eu creio, dar uma resposta positiva diante de uma tentação. É por isso que talvez você pode lembrar de alguma situação que você enfrentou juntamente com Deus, algum pecado que você quis se libertar ou está tentando se libertar, onde você aprendeu um comportamento, mas que mesmo sabendo o comportamento diante daquela situação, você não conseguiu vencer, você não conseguiu agir. E muitas vezes a gente não consegue, mesmo tendo o comportamento correto, porque nos falta convicções sobre verdades profundas do Evangelho, e que quando nós temos convicções nessa verdade, nós temos a força e a motivação suficiente para, inclusive, aplicarmos aquilo que é o como, aquilo que é o comportamento. Então nós partimos do quê? De uma profundidade de doutrina para chegarmos então no comportamento, e foi dentro dessa estrutura então que eu preparei esse sermão, e é a partir disso também que eu escolhi o texto base que nós vamos expor para falarmos sobre pureza. Amém? Então, a primeira carta de João, capítulo 3, vai dizer assim, a partir do versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Porque aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Né? Eu vou ler ainda o restante dos versículos, mas eu não posso deixar de falar sobre algo que nós temos ministrado aqui também, nesse segundo semestre, que amarra, né, aqui um pouco nesse versículo. Então, assim como ele é puro, assim como nós olhamos para Jesus que é puro, aquele que olha para Jesus com essa esperança, ele faz o quê? Ele também se purifica. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então esse é o nosso texto base. E quando a gente fala sobre pureza e o texto fala sobre ser puro, isso é um ensinamento centralizado em Cristo. Cristo nos ensinou que nós seríamos puros quando estamos nele. E um dos textos que eu mais gosto na Bíblia que fala sobre pureza, embora muitas vezes a gente não entenda sobre pureza esse texto, mas é sobre pureza, é quando Jesus ele fala para nós que nós somos o sal da terra. Então, quando fala sobre sermos sal da terra, sim, a gente entende que é sobre sermos exemplo, né? Mas a verdade sobre pureza ali, ela está um pouco mais escondida quando a gente não entende o contexto daquilo que Jesus está falando. Porque ele está falando, olha, vocês são o sal da terra. Se o sal perde o seu sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelo homem. Né? Então a gente entende que o sal ele depende, né, do seu sabor, das suas características, para que ele cumpra esse papel
que ele tem de mudar a realidade das coisas. Mas o sal ele não apenas dá sabor. O sal ele também era usado no tempo de Jesus para conservar. Qual que é a questão quando Jesus ele usa essa ilustração do sal para nós, para dizermos que nós somos exemplos, que nós devemos ser motivo de transformação na vida das pessoas e da sociedade? É que o sal, aquele pozinho lá, aquele mineral branco que você tem na sua casa, não perde sabor. Essa que é a questão. Então, se você pegar, vai passar anos e anos e anos aquele sal e ele não perde o seu sabor. E o motivo que ele nunca vai perder o seu sabor, sabe qual que é? É que aquele sal está puro. Então, quando Jesus ele está falando sobre essa questão do sal, o sal que perde o seu sabor, ele está usando para o público dele uma referência acerca daqueles que viam o sal que ficava ali na beira do Mar Morto. Então, o que aqueles homens sabiam? Que uma porção do sal do Mar Morto, que era extraído dali, esse sal ele era puro. Então, as pessoas escolhiam daquela extração o sal que era puro. Mas eles sabiam também que haviam alguns minerais que muitas vezes se misturavam ali. Entende? Alguns minerais, principalmente sulfato de cálcio, que estava ali, e quando ele se misturava com aquele sal, o que acontecia? Ele perdia sua capacidade de trazer sabor, de salgar. E ele perdia também a sua capacidade de conservar os alimentos que era para aquilo que ele era usado. Então, quando Jesus está falando assim, olha, se o sal perde seu sabor, ele não serve para mais nada, ele está falando assim, olha, se o sal ele for contaminado, se o sal ele perder a sua pureza, ele não consegue mais influenciar. E ele não serve para mais nada, a não ser o quê? A não ser aqueles que pegavam esse sal extraído, eles viam, olha, esse sal aqui, ele se misturou com outros minerais, ele não está funcionando. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar os lugares que tem mato, as pessoas andavam muito a pé, e às vezes eles precisavam o quê? De um tipo de pavimentação, porque na época não tinha asfalto igual nós temos hoje. E eles pegavam o sal para fazer o quê? Para fazer um caminho, para fazer uma trilha de sal. Então esse sal ele era literalmente pisado, porque como ele não servia para o propósito original, eles pavimentavam as ruas e as pessoas literalmente pisavam, caminhavam sobre esse sal. Então Jesus está falando para nós que sermos sal da terra é sermos puro. Pureza tem a ver com isso, sobre uma vida não contaminada. Sabe? A gente vê isso também, a gente pode usar uma ilustração para nós de maneira muitas vezes prática. Eu não sei se você já teve essa experiência, geralmente nós temos quando estamos aprendendo a varrer a casa. De você pegar uma vassoura, você varrer o chão, e você passa para um lado, você passa para o outro, e às vezes depois de passar várias vezes, parece que o chão sempre fica sujo. Parece que sempre fica alguma coisa para trás. E você fala, não é possível, essa vassoura está com defeito. Tem que jogar essa vassoura fora. Eu já tive essa experiência de ter varrer, e aí eu olhava, juntei o lixo, quando olho, ficou um monte de lixo para trás. Até que eu aprendi que o problema não estava na funcionalidade da vassoura. A questão era o quê? É que a vassoura estava suja. E se a vassoura estava suja, mesmo que o papel dela era tornar o chão limpo, ela não conseguia limpar o chão. Porque à medida que ela tirava a sujeira, a própria sujeira dela sujava o chão novamente. Então não adiantava nada. E tentarmos sermos exemplos na vida das pessoas, sermos uma referência, sermos discipuladores, darmos direção, querer que as pessoas nos imitem, se nós não temos pureza, é decidirmos sermos uma vassoura suja. Que diz para as pessoas assim, olha, tá vendo essa sujeira aqui, ó, tem que tirar, vamos tirar. Mas à medida que nós nos relacionamos com essas pessoas, a sujeira das nossas vidas passa a ser impregnada também na vida das pessoas. É como se a gente não tivesse essa autoridade. E eu já passei por isso. Eu me lembro que eu já falei para vocês muitas vezes que
que eu cresci dentro do contexto de igreja desde pequeno, mas que eu só fui me converter depois, no final da minha adolescência, que por muito tempo eu convivi na vida da igreja, muito por causa dos meus pais, e que eu tinha uma vida na igreja muitas vezes e outra vida fora. Eu queria aproveitar a vida, eu queria sair para os meus amigos, eu queria estar nas festas que eles estavam, sabe? E eu me lembro que um dia eu estava numa dessas festas, na casa de um amigo, onde estava acontecendo várias coisas erradas, e um momento eu encontrei uma amiga da igreja, que não era da minha igreja exatamente, mas como nós fazíamos muitas atividades entre jovens das igrejas ali, nós conhecíamos muitas pessoas de outras igrejas. E eu me espantei de ver aquela menina que eu conhecia ali naquela festa. Olha só, eu não me espantei de eu estar ali, mas eu me espantei de ela estar ali. No meu espanto, eu tive a audácia de perguntar para ela: o que você está fazendo aqui? Você não é crente? Olha só, por quê? Porque como no contexto que eu estava de festa, de sair, de tal, eu me sentia melhor moralmente do que os outros que faziam coisas piores do que eu, então eu me sentia meio tipo assim, pelo menos eu sou melhor do que os outros, porque eu não fico bêbado, porque não sei o quê, porque eu não uso drogas e tal. Mas aí, olha só a resposta que eu recebi. Quando eu disse para essa menina, perguntei por que ela estava ali, se ela não era crente, ela falou assim: eu sou crente, mas assim, igual a você. E eu falei: eu poderia ter ficado sem essa. Mas aquilo gerou o quê? Uma preocupação no meu coração. Porque eu pensei, talvez eu ouvi dessa pessoa porque eu tive a petulância de ir lá e perguntar e questionar. Mas quanto outros jovens cristãos da minha igreja e de outras igrejas talvez não me viam dessa forma. Eu ali envolvido nas atividades da igreja, mas sendo um crente, tipo assim, mais ou menos igual a você. Ali eu entendi, pegando o exemplo daquilo que nós estamos falando sobre ser exemplo, e talvez essa seja uma tônica daquilo que a gente tem que levar nesse encerramento, é que exemplo eu já estava sendo. Talvez quando nós carregamos o nome de sermos filhos de Deus, essa verdade de sermos cristãos, talvez sermos exemplo não é algo que nós escolhemos. Talvez a única escolha que nós temos é que tipo de exemplo nós vamos ser. Porque não ser o exemplo não foi uma escolha para mim. Eu podia não ser um bom exemplo, e aí automaticamente eu estava sendo o que? Um mau exemplo. E isso fica uma responsabilidade para nós. Se somos filhos de Deus, se somos cristãos de verdade, nós somos o exemplo. Agora eu quero encerrar essa série com um questionamento: que tipo de exemplo nós estamos sendo? Se o nosso desejo é levar essa purificação, essa transformação, será que nós somos aquela vassoura limpa que pode limpar? Ou se nós não estamos sendo aquela vassoura suja, que até passa e dá uma disfarçada ali, mas que no final sempre deixa para trás a sujeira que nós ainda carregamos conosco? Então isso precisa guiar aquilo que nós vamos estar pensando aqui hoje sobre sermos puros. E eu acredito que esse texto que nós vamos refletir, que nós vamos expor, vai nos ajudar muito a entender isso. Para a gente entender o contexto dessa carta, João ele estava lidando nesse período com um dilema muito forte acerca de algumas heresias, de alguns sofismas que estavam entrando na igreja. Se você ler toda a carta, você vai ver que ele combate vários dos falsos profetas, inclusive até de filósofos ou de pessoas influenciadas por filósofos daquela época. A gente pode citar aqui Platão, por exemplo, que era uma grande influência aqui já nessa época. Mas aqui no capítulo 3, que é o nosso foco, João lida principalmente com a questão do gnosticismo. Então havia esse entendimento que é muito grave, né, que era muito nocivo à fé daquela época, acerca daquilo que é matéria e daquilo que é espírito.
Então o entendimento de que a matéria ela é totalmente má e de que o espírito ele é totalmente bom. E isso era um dualismo exato. Então o que isso gerava? Por exemplo, se a gente for pensar para algo central da nossa fé, Jesus não é Deus. Ou Jesus não encarnou. Deus não encarnou aqui no caso, que é aquilo que a gente acredita que a palavra nos expõe, inclusive João expõe isso quando ele escreve o seu evangelho. Por quê? Porque é impossível Deus, sendo espírito bom, encarnar na carne humana. Seria algo incompatível. E é impossível alguém, então, que veio como homem, ser Deus. Mas isso traz um outro questionamento também para a fé, que é para aqueles que caminhavam como igreja, para aqueles que tinham entregado já a sua vida a Jesus, que tinham aceito o Evangelho, eles pregavam sobre o quê? Sobre a inexistência do pecado, sobre a não necessidade de uma vida santa, de purificação, de obediência a Deus. Por quê? Porque é impossível que a minha carne tenha algum tipo de influência no meu espírito. Ou seja, a imoralidade da minha vida não afeta nada a minha situação com Deus no meu espírito. Então, se eu decido obedecer ou não obedecer, se eu decido ser imoral ou não imoral, se eu decido ter um caráter totalmente perverso, não importa, porque não vai afetar naquilo que eu entendi do meu espírito, que tem a ver com uma pureza a partir de um conhecimento intelectual, e aqueles que eles foram iniciados naquela cerimônia filosófica alcançaram um nível superior. E isso estava entrando no meio da igreja. E aí então João ele está o quê? Combatendo essas heresias, trazendo para nós ensinamentos preciosos que vai nos levar a desenvolver uma vida pura, entender como diante de Deus, as verdades de Deus, as verdades de salvação, vai nos levar a dar uma resposta, inclusive moral, para aquilo que Deus fez dentro de nós. Amém? Então é dentro desse pano de fundo que João está expondo e nós vamos expor aqui hoje. A primeira verdade que a gente precisa entender, então, para a gente construir essa ideia, é que ser puro é não se contaminar com o pecado. Então, nos exemplos eu já estou trazendo isso, mas a gente precisa também definir um pouco do que é essa pureza. Porque eu sei que a gente fala assim, cara, agora complicou. Agora complicou. Porque se para ser puro eu preciso não pecar, e eu pequei essa semana, então a minha vida está acabada. Há um padrão aqui já que eu não vou alcançar. A gente precisa entender dentro, sim, de uma expectativa e dentro de um padrão moral de Deus. A gente precisa entender isso a partir também de uma ação de Cristo na graça. E a gente precisa entender também dentro de um processo que Jesus está fazendo em nós. Para isso, a gente precisa entender o que são essas definições de pecado. A primeira coisa é o que é, então, pecado. João está chamando o pecado o quê? Versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, ou seja, pecado é transgredir a lei de Deus. Num contexto, por um período, a lei se resumia ao decálogo, os 10 mandamentos, mas que hoje nós entendemos uma abrangência de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, de todos os ensinamentos a partir também de uma aliança de graça, que Jesus veio concluir e nos ensinar muito além, né? Então, por exemplo, antes transgredir a lei era se eu assassinasse alguém. Agora Jesus ele traz um ensinamento superior. Se eu odeio o meu irmão, eu já estou transgredindo a lei, porque já se encaixa dentro do quê? Dentro do espírito da lei do que é assassinato. Então a lei é o quê? É eu fazer aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, me proíbe de fazer, mas é também deixar de fazer aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, me ordena que eu faça. Então não tem só proibições na lei, né? Mesmo lá no decálogo tem, por exemplo, honre teu pai e a tua mãe. É um direcionamento o quê? Propositivo, de honrar.
não é apenas não desonrar, mas é agir realmente com honra, com reconhecimento. Então, se eu não honro, eu já estou pecando. A gente olha também hoje, por exemplo, quando a Bíblia diz, por exemplo, que eu tenho que ter compaixão, que eu tenho que ajudar aqueles que estão necessitados. Então, se tem alguém necessitado à minha volta, e eu tenho a possibilidade de ajudar, de socorrer, e eu não faço, eu já estou pecando. Por quê? Porque eu estou transgredindo a lei, não agindo de maneira que a lei me ordena agir. Deu para entender então o que é pecado? Pecado é isso. O que é uma vida, então, impura? É aquilo que João chama de viver pecando. Ele vai usar aqui: todo aquele que nele permanece não está no pecado, mas todo aquele que está no pecado, aliás, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Mas ele continua: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Então ele está dizendo um paralelo sobre a prática do pecado, mas ele traz um peso maior para chamar algo de impureza, que é estar no pecado. Então, João ele não está falando sobre o simples fato, ou João ele não está se colocando na condição que é alguém que não peca, como alguém que não vacila, como alguém que não, em algum momento da vida, cai em algum pecado. Ele está falando sobre alguém que se entregou ao pecado, que se entregou à prática do pecado, que ele não apenas peca uma vez e se arrepende, mas o pecado se tornou uma prática constante na vida dessa pessoa. Porque senão ele estaria o quê? Se colocando como alguém que não peca. A gente vê outros homens como Paulo dizendo, por exemplo, poxa, o bem que eu quero fazer, às vezes eu não faço. E o mal que eu quero fazer, às vezes, esse é o que eu faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Então ele está colocando o quê? Uma verdade de que mesmo desenvolvendo uma vida pura com Jesus, algumas vezes nós vamos derrapar, nós vamos pecar, mas o que nós não vamos fazer? Aceitar uma vida na condição de pecado. E a gente consegue enxergar isso quando nós vemos então a maneira que Jesus nos ajuda a vencer o pecado. Porque ele fala aqui que Jesus veio para tirar o pecado. Como é que Jesus tirou o pecado? Como é que Jesus nos ajuda a vencer o pecado? A gente pode pensar 3 aspectos desse tirar o pecado das nossas vidas que é feito por Jesus. O primeiro aspecto é Jesus agindo, nos libertando da condenação do pecado. Uma vez que eu entrego a minha vida a Jesus, Jesus ele já me liberta, uma vez que eu sou filho, da condenação do pecado. É quando a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Jesus anulou esse poder do pecado de trazer uma condenação eterna. Como a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Essa morte eterna não julga mais aqueles que são filhos de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Isso é concluído no ato da salvação. Agora, nós
estamos sendo libertos das prisões do pecado. Sabe? Quando Paulo ele manda uma carta, por exemplo, para uma igreja, ele diz assim, olha, escrevo aos santos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essas pessoas não pecam? Não, porque muitas vezes na própria carta ele está exortando ao pecado. Ele está dizendo assim, existe uma condição de santidade uma vez que você é salvo, que Jesus te coloca não a partir daquilo que você pode fazer, mas daquilo que Ele fez por você lá na cruz. É uma condição de santidade. Isso não é uma escada. Isso é algo que Jesus fez a partir do momento que Ele te regenerou e te justificou. Pronto, está resolvido. Agora, as prisões, que é aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos ser santificados, precisamos de um processo de santificação, processo de purificação, é aquilo que no dia a dia nós vamos vencendo. É uma libertação constante, que nós vamos vencendo com Jesus a partir de um relacionamento, a partir de uma vida de busca, a partir de dizer não para as tentações do nosso dia a dia. Quando nós não estamos em Cristo, é impossível sermos libertos desse pecado. Porque estamos numa condição de homens caídos, que necessitamos dessa remissão por Cristo Jesus. Agora, uma vez que nascemos de novo, que as coisas que ficaram para trás não já têm domínio sobre nós, nos tornamos o quê? Uma nova criatura. Recebemos uma nova natureza. E essa nova natureza nos habilita a vencermos o nosso pecado. Sabe por que você pode ser liberto do pecado? E talvez você esteja aqui, não, mas tem anos que eu estou lutando contra esse pecado. É possível eu vencer o meu pecado, aquele que eu pratico sempre. É possível que você vença o seu pecado, porque um dia você nasceu de novo em Cristo, e como está escrito, Ele anulou o poder do pecado de exercer domínio sobre as nossas vidas. E é a partir do entendimento da verdade que nós temos, é que nós devemos agir em correspondência a essa verdade. Ele tirou o pecado e nós pecamos, mas não como algo que exerce um domínio absoluto, como algo que é possível a partir de um crescimento com Ele, que vençamos. Até que um dia, que é aquilo que diz, olha, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Jesus anulou a condenação do pecado. Jesus está nos tornando vencedores das prisões do pecado. Mas um dia, Jesus vai nos levar para uma nova realidade, que é nos tirar totalmente da presença do pecado. Seremos levados para uma condição que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, aonde não haverá mais pecado, aonde seremos glorificados com Ele, como Ele é, e o pecado não será mais um problema, nem as consequências do pecado, nem a tentação do pecado, porque Ele vai nos tornar glorificados como Ele é, de maneira que o pecado não será nem mais uma tentação a nós. Então esses são os três aspectos onde João ele define o pecado nas nossas vidas e como nós estamos vencendo esse pecado para nos tornarmos puros. Agora, a segunda coisa que João nos traz como verdade para essa mensagem é que pureza é uma evidência da salvação. A pureza, ela evidencia que de fato nós somos salvos. Eu vou ler novamente o versículo 2. Aliás, versículo 1 do capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conheceu, porque não o conheceu. Ele está falando assim, o mundo achou muito esquisito, o mundo não entendeu o Cristo, o mundo não o aceitou, não o considerou. Aqui traz até um contexto de perseguição, o mundo perseguiu. Sabe o que está dizendo para nós?
que quando nós somos salvos, porque nós somos filhos de Deus, assim como o mundo não reconheceu a Cristo, também nós não seremos reconhecidos ou acolhidos, ou seremos até perseguidos pelo mundo. Por quê? Porque a evidência da salvação vai nos levar a sermos verdadeiros extraterrestres aqui nessa terra. Nós não somos desse mundo. Os princípios que vão nos levar a viver uma vida de pureza em todas as áreas vai ser sempre uma loucura para o mundo. Vai ser sempre esquisito. Vamos ser sempre caretas. Vamos ser sempre julgados de estarmos sendo manipulados, de estarmos acreditando em mentiras, em ideologias, de estarmos perdendo a nossa vida. Embora já cantamos aqui que já decidimos perder as nossas vidas, viveremos essas pressões, mas a salvação nos torna diferente e nos leva a essa pureza, porque nos transforma de dentro para fora. Uma vez um pastor, um grande avivalista, se eu não me engano foi Moody, mas eu não vou afirmar porque eu não tenho essa certeza, são muitos avivalistas que nós estudamos, mas uma vez um avivalista, um pastor, ele foi questionado por uma pessoa: deve ser muito chato ser pastor. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode curtir festa, você não pode se envolver sexualmente de diversas formas imorais. Deve ser muito fácil essa vida, ou muito chata essa vida, que você não pode fazer nada, é uma vida cheia de regras, cheia de limitações. Que chato deve ser você. E aí esse pastor virou para essa pessoa e ele disse assim: olha, eu posso fumar, eu posso ir para festas, eu posso me embriagar, eu posso me envolver com corrupção, eu posso fazer tudo isso. Não tem nada me prendendo e me impedindo de fazer as mesmas coisas que você faz. Então sabe o que a gente tem de semelhante? A gente tem de semelhante que tudo que você pode fazer, eu também posso fazer. Mas sabe o que a gente tem de diferente? O que a gente tem de diferente é que você quer fazer e eu não quero fazer. E a gente precisa sondar o nosso coração sobre isso. Porque às vezes nós estamos tentando ser puro, como eu falei no começo. Perguntando como eu faço para ser puro. Tentando muitas vezes, dizendo, eu não consigo vencer esse pecado. A pergunta é, você quer vencer esse pecado? Você quer de verdade vencer esse pecado? Porque é verdade que esse pecado te traz algum benefício, mesmo que seja momentâneo. É verdade que o pecado que me assola, que me tenta, traz um alívio, um conforto para alguma situação, para algum estresse, mesmo que seja momentâneo. É verdade que os prazeres, os desejos, ele me dá uma sensação assim de recompensa, talvez diante de frustrações para a fase de vida que eu estou vivendo, e eu queria ter vivido outras coisas diante da frustração do que eu não consigo ter, aquele pecado, mesmo que de maneira momentânea, mesmo que cause consequências, traz algum benefício para mim. E às vezes o que eu quero, na verdade, não é vencer totalmente, é fazer uma gestão ali, tipo, dá para ter na minha vida sem ter grandes consequências? Entende isso? Dá para ter, por exemplo, um envolvimento, usar um exemplo na pornografia, mais ou menos ali, sem que isso me transforme em um monstro, num pedófilo talvez, e destrua toda a minha perspectiva de casamento? Dá para manter isso? A gente muitas vezes parte do como. E às vezes a gente esquece de se questionar até que ponto nós queremos vencer o pecado. Até que ponto nós queremos desenvolver uma vida realmente pura diante do Senhor, que é totalmente satisfeita nele. Ou se de fato não apenas estamos disfarçando um entendimento que é muito parecida com as verdades terrenas,
de que de fato eu preciso das coisas desse mundo para me manter feliz. E o Evangelho, o amor de Deus, as bênçãos espirituais é algo a mais, mas que talvez não tenha o potencial de me completar por inteiro. Será que a vida que Jesus te propõe, que me propõe, é realmente suficiente para me manter feliz de maneira que eu quero isso? Porque se ainda não estamos totalmente libertos da presença do pecado, o pecado aqui na terra sempre vai nos tentar. Ou seja, nós sempre, em algum momento, viveremos tentações que vamos querer pecar. Isso é uma realidade. Então, é impossível eu desenvolver uma vida e virar um anjo e não quero mais pecar. Vou lidar com essa tentação. Agora, a questão é, aqueles que são salvos, que desenvolvem uma vida com Deus, eles passam a desejar algo a mais. Eles têm um desejo por algo mais precioso, que faz o desejo pelo pecado se tornar pequeno. E no fim das contas, a escolha passa a ser por uma vida pura e não por uma vida impura. Eu gosto de muitas coisas. Eu gosto, por exemplo, de bolacha salgada. Mas se você me oferecer um churrasco lá no Batel Grill, pode ter certeza que eu não vou comer aquela borracha salgada, mesmo se eu estiver com fome, mesmo se eu gostar. Eu vou preferir o quê? Algo que eu desejo mais, algo que eu gosto mais. Sabe como eu posso ser puro e viver uma vida de santidade até diante dos pecados que me assolam há anos? Quando eu passo a desenvolver uma vida, um alvo de vida, de propósito, amando mais a Jesus, querendo uma vida mais santa, querendo ser um exemplo de fé, de pureza, de amor, de maneira que a pequena e passageira sensação que o pecado me dá se torna muito pequeno, para que eu escolha o pecado, ao invés de escolher uma vida de pureza. É por isso que você entende por que é importante entender a profundidade dessa verdade, para que eu consiga aplicar até as dicas mais simples no meu dia a dia, que vem lá na minha segunda-feira. A segunda coisa é que essa evidência de salvação, ela vai revelar a nossa esperança. Se esperamos que vamos ser como Ele, se esperamos que Jesus ainda não cumpriu a sua obra por completo, estamos também reconhecendo que há um noivo que vai vir buscar a sua noiva, que é a igreja. E porque sabemos que esse noivo que vem, ele é santo, isso vai gerar em nós também o desejo de nos apresentarmos diante dele santo, como uma noiva imaculada, como um preparo para ele, como a parábola das 10 virgens, que tinham lâmpada, e que tinham em comum é que as 10, quando o noivo veio, se apresentavam com lâmpadas. Mas é que o noivo vem para buscar aqueles que mantiveram os seus azeites intactos para a chegada do noivo. E isso é um processo de não gastarmos as nossas vidas com a transgressão da lei, com a vida de desobediência, com a vida contaminada com os desejos e prazeres que o mundo tem para oferecer. Mas decidimos guardar esse azeite apenas para quando o noivo vier nos buscar, apresentarmos diante dele não uma vida perfeita, mas uma vida assim consagrada, uma vida santa, uma vida pura, uma vida que quando peca, não torna o pecado algo de estimação que leva para um caminho de iniquidade, mas que até quando eu peco, eu me arrependo e eu me levanto em arrependimento para viver uma transformação, seja quantas vezes for necessária, porque eu sei que um dia o noivo virá e eu vou prestar contas diante dele de uma vida com uma vida santa, entendendo aquilo que ele fez por mim. E em terceiro lugar, então, a partir do momento que eu entendo que ser puro é não se contaminar com o pecado, e eu entendo que a pureza é uma evidência da salvação, entendendo que eu sou um extraterrestre, entendendo que a esperança de que um dia Jesus virá já me leva a ter um temor de que eu vou me apresentar diante dele, eu quero me apresentar como uma vida pura, eu entendo no terceiro ponto, então,
o que tem a ver sobre o como ser puro. Talvez aqui a gente entre em questões um pouco até mais práticas. Olha o que diz o versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então ele traz aqui 3 características de quem está em pecado. Como eu falei, não é quem peca, é quem está em pecado. Que tem a ver com não viu, não olhou para Jesus, não o conheceu e não permaneceu. Tem a ver com a visão, tem a ver com conhecer, que é você se aplicar aquilo, você ter uma experiência aquilo, e tem a ver com permanecer. Isso é muitas vezes o que está nas práticas das nossas vidas. O pecado, ele começa com pensamento, mas o inimigo não tem poder sobre os nossos pensamentos. Mas o que o inimigo pode fazer? Ele pode influenciar no conteúdo que nós estamos vendo. Eu não preciso ler os pensamentos de alguém para saber o que essa pessoa está pensando. Eu posso manipular o pensamento das pessoas fazendo com que ela enxergue algo. Tudo bom, meu amor? Participações especiais, gente. Vai lá com a mamãe. Então, essa muitas vezes é a estratégia do inimigo. Muitas vezes o pecado ele começa na nossa mente a partir do conteúdo que nós estamos vendo. A gente vê, por exemplo, na pureza sexual como nós somos atacados. Então, uma decisão prática é o quê? Eu preciso ser o quê? Eu preciso ser muito preciosista a partir daquilo que eu vejo. A gente vê, por exemplo, os comerciais de bebida alcoólica, né? Então não tem o quê? Uma explicação técnica sobre a composição da bebida alcoólica que vai te fazer admirar aquela bebida e querer desfrutar do sabor daquela bebida. É assim a propaganda? Não. É o quê? É uma mulher de biquíni, é os caras tudo bonitão lá. Tem alguém triste chorando lá no comercial? Não tem. Tá todo mundo sorrindo. O que tá tocando? Pagode, todo mundo sambando. Ou seja, a vida dos sonhos. O que aquilo passa para você? Que se você consumir aquele tipo de bebida, a sua vida vai ser igual daquelas pessoas do comercial. Então, de maneira prática, se eu quero desenvolver uma vida pura, eu tenho que perguntar assim, cara, o que eu estou vendo? A que eu estou dedicando os meus olhos? Porque se eu via Jesus verdadeiramente, uma revelação de quem Ele é, e isso é instantâneo na salvação, mas isso eu vou desenvolvendo na minha caminhada com Deus, Jesus passa a ser o centro da minha vida, eu passo a amar, a desejar mais a Jesus. Agora, se eu estou vendo muito, buscando muito, qualquer tipo de coisa nessa terra, é bem provável que aquilo que toma meus olhos, toma o meu pensamento, se torne um ídolo na minha vida. E o ídolo é o quê? É aquilo que eu passo a ser parecido com Ele. Ao invés de eu me tornar parecido com Jesus, que é como João fala, eu me torno parecido com aquilo que eu estou mais vendo. E quando eu estou pensando muito sobre algo, eu estou olhando muito para algo, o que eu quero? Eu quero conhecer de maneira prática. Eu quero dar uma experimentada. Eu quero fazer o quê? Eu tenho que fazer o test drive. Porque eu não sei se eu vou gostar depois. E aí o que acontece? O pecado deixa de ser um pensamento que entrou a partir do que? Dos olhos, que são a candeia do corpo, e passa a ser uma atitude prática. Eu passo a conhecer, eu passo de fato a desenvolver o quê? O ato do pecado. Eu transgrido de maneira prática a lei de Deus. E é muitas vezes nisso que eu perco a minha pureza. Que é quando eu me alio, eu me associo àquilo que muitas vezes foi um pensamento. E aí, muitas vezes, quando a gente fala, né, a gente ensina sobre essa questão do vigiar, né,
de a gente não apenas focar naquilo que é proibido, mas a gente focar naquilo que é muitas vezes lícito, mas não nos convém, é muitas vezes esse divisor de águas que é se eu quero apenas ser um crente mais ou menos, ou se eu quero ser realmente um exemplo para os fiéis. Porque a verdade é que, por exemplo, eu vou contar uma experiência pessoal minha, que eu sei que isso não é uma doutrina, mas eu decidi, eu e a Jaqueline, a não consumirmos de maneira alguma bebida alcoólica. Eu entendo a verdade e o princípio que a doutrina é de que se eu me embriagar é que eu estou em pecado. Isso é verdade. Mas sabe o que é uma verdade também? Que quem não consome nenhum tipo de bebida alcoólica em nenhuma circunstância, essa pessoa, ela não é tentada a embriaguez. Só é tentada a embriaguez quem bebe socialmente. Sabia disso? É isso. E a verdade é também que quem se tornou um alcoólatra, que é o próximo passo, que é a pessoa que viveu realmente deliberadamente, ela não saiu um dia da casa dela e vou fazer assim, olha, eu vou me tornar um alcoólatra. Eu vou destruir a minha vida com álcool, meu casamento, a minha família. Não saiu dessa forma. Ela começou como? Eu vou beber socialmente, mas eu não vou me embriagar. Aquilo se tornou uma tentação e por causa de tanto ver aquilo e aproveitar e desfrutar do prazer momentâneo daquilo, começou a se embriagar. E aí a gente vê a outra contraposição, que é, se eu não vejo Jesus, se eu não conheço a Jesus e estou conhecendo mais outras coisas, eu também não vou permanecer em Jesus, mas eu vou o quê? Permanecer na minha impureza. Que é quando aquilo se torna um hábito. Inclusive essa é uma frase muito conhecida, né? Que a gente vive no processo de libertação. Semeie um pensamento, desenvolva uma atitude. Semeie uma atitude, desenvolva um hábito. Então, se eu permaneço em Jesus, quais serão os meus hábitos? Se eu olho para Jesus, quais serão os meus pensamentos? Se eu decido conhecer mais a Jesus, quais serão as minhas ações? E no fim das contas, os meus pensamentos, as minhas ações e os meus hábitos vão definir aquilo que eu chamo de caráter. Ou eu tenho um caráter impuro, ou eu tenho um caráter puro, como é o caráter de Jesus. Aquele que olha para Jesus, aquele que decide conhecer a Jesus, aquele que permanece em Jesus, o caráter dele é puro. E por isso as pessoas podem olhar para ele e dizer, você é um exemplo nessa terra, você é um exemplo para os fiéis, porque há uma pureza na sua vida, há uma pureza nas suas decisões, há uma pureza na sua caminhada. É isso que João está nos ensinando, nos levando a tomar uma decisão, desenvolver uma vida pura, que olha para Jesus, que conhece Jesus e que permanece Ele, para que a partir disso, tudo que vamos fazer, a maneira que vamos guiar as nossas vidas diante dEle, revele quem Ele é, revele uma pureza e revele uma esperança de um dia seremos glorificados por Ele. Amém, gente? Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e eu vou fazer esse final de uma maneira mais íntima, não vou chamar você aqui para frente, mas eu quero orar pela sua vida. E eu quero orar primeiramente sobre algo que veio ao meu coração enquanto eu preparava essa mensagem, que é muitas vezes a frustração pela impureza. A frustração pela consequência do pecado. E às vezes nós, antes de aprendermos sobre tudo aquilo que a gente refletiu, é possível que tenhamos nos aliado, praticado impurezas que a gente não pode na prática voltar atrás, que foram divisores de águas nas nossas vidas,
E o inimigo muitas vezes tenta trazer um peso, tenta trazer uma dor. E toda vez que é ministrado sobre o pecado, às vezes, a gente muitas vezes não entende que essa palavra é uma palavra de amor. É um abraço de Deus. É falando, filho, você não precisa disso, eu tenho algo melhor. Você não precisa comer dessas coisas que o mundo está oferecendo, porque eu tenho um banquete para nós. E ao invés de nós nos alegrarmos, sabendo que a santidade é um direito, nós carregamos isso como o nome do nosso ministério, nós somos santos, nós somos holy. Nós desviamos o nosso olhar da graça de Deus e carregamos uma culpa, uma dor, uma frustração. Em nome de Jesus, toda a mentira do diabo vai ser anulada aqui nesse lugar, porque é uma santidade baseada na graça. Um dia Jesus disse, está consumado. Ali estavam todos os pecados que inclusive você já cometeu na sua vida e aqueles que você ainda iria cometer. Não há mais dívida, ali Ele pagou todo o preço. De maneira que se você está em Cristo, não há nada mais que pode te acusar. Então comece a orar agora para que Deus tire toda a sua frustração do seu coração, toda a dor do seu coração, seja qual for o nível de impureza, seja qual for a área que talvez você praticou essa impureza, ou tem praticado, coloque diante do Senhor. Oh Espírito Santo, gera arrependimento aqui nesse lugar. Anula as mentiras do diabo sobre os corações. Em nome de Jesus, comece a orar se você é essa pessoa. Mas eu quero orar também por você que entendeu que há uma força maior, que há verdades mais profundas do Evangelho que pode te levar a viver uma vida de santidade. E que talvez hoje você foi renovado na fé, você foi renovado na esperança, você foi renovado na motivação de desenvolver uma vida de santidade, você quer se posicionar diante de Deus, dizendo a Ele que você vai ser mais santo, que você vai vencer esse pecado, que está difícil você retomar as forças para vencer, para renunciar. Talvez pessoas vão inclusive se chatear com você pelos não, amizades que te levam para esse caminho, relacionamentos, e você vai ter que dizer, não, eu não quero mais, isso não é para mim. Decida agora em nome de Jesus, comece a orar aí onde você está. Porque a pureza é uma marca daqueles que são um exemplo de Cristo aqui na terra. Comece a orar aí nesse lugar e eu vou orar, encerrando esse tempo, para que a partir de aqui nós assumamos essa responsabilidade de desenvolver uma vida pura em santidade, para revelar essa pureza de um Cristo que sofreu as mesmas tentações que nós, mas não pecou, para que o sacrifício dele estivesse puro e suficiente para redimir as nossas vidas do pecado e da morte eterna. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque há uma esperança em nosso coração. Sozinho seria impossível, mas recebemos a tua graça nesse lugar, que o arrependimento, o constrangimento, para alguns aqui foi até, como para mim, indigesta algumas verdades que o Teu Espírito nos traz através dessa palavra aqui, através desses versículos que nós expomos aqui nesse lugar. Mas nos ajuda, porque o mesmo Deus que muitas vezes quebra o vaso, é aquele que pega o vaso em Tuas mãos, refaz o vaso, conforme a sua vontade. Somos vasos quebrados nas tuas mãos, mas alegres, porque seremos renovados em vasos novos, conforme a tua vontade, diante da tua graça, para revelar uma vida santa, de constante santificação, até que o Senhor venha. Assim nós oramos e entregamos as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu quero agora orar por mais um momento, junto com
o fechamento dessa série de mensagens. Talvez você, pastor, eu cheguei hoje só, não peguei essa série, agora eu quero ouvir. Você pode pegar lá no site da igreja, lá no Instagram, tem toda a série de 5 mensagens. Se você perdeu alguma, a segunda, a terceira, qualquer uma, nós temos as 5 mensagens. Vou pedir para a nossa comunicação até fazer uma playlist lá. Acompanhe. Foi um tempo muito especial. E nós vamos orar aqui agora, encerrando também o nosso jejum. Foi muito bom esse tempo. Fiquei muito feliz pelos testemunhos. Como a gente pôde renovar as vidas dos outros nesse tempo. Tivemos pessoas que fizeram a primeira vez jejum, longo, de mais de um dia. Tivemos alguns que há muito tempo não faziam, mas voltaram a fazer. Pessoas que tiveram testemunhos lindos do que Deus fez na família. Mas vamos entregar esse tempo de jejum aqui diante do Senhor. Permanecemos até o final. Creio que muita coisa foi mudada em nosso coração. E creio também que a partir daqui não voltaremos a estar como estávamos antes. Amém, gente? Então quero convidar todos vocês a vir até aqui à frente. Venham até o altar, vamos juntos em unidade entregarmos esse tempo ao Senhor. Fiquem tranquilos em relação ao horário, tá? A nossa expectativa era terminar um pouco antes, mas a gente não está preso no Cronos, estamos diante do Kairos de Deus. E eu sei que Deus está conduzindo tudo isso para que o propósito dele se cumpra. Então, podemos ficar em paz em relação ao horário, que está tudo nas mãos do Senhor. Amém? Então, se der, pega a mão aí de quem está do seu lado. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós consagramos esse tempo ao Senhor, Deus. Te consagramos essa série, esse culto. Consagramos também 21 dias que oferecemos ao Senhor. Buscamos do Senhor esse poder espiritual, essa graça. O tema de hoje já é algo que muitos de nós já têm orado desde o início da série, para vencermos pecados, para deixar para trás essas prisões. E hoje nós celebramos que o Teu Espírito Santo nos sustentou durante todo esse tempo. Que o Senhor receba de maneira sincera e que não acabe aqui, Deus. Que tudo aquilo que a gente aprendeu de renúncia, de consagração, talvez muitos aqui vão continuar jejuando, seja um jejum diário ou recorrente semanal. Aqueles que nesse tempo desenvolveram uma vida devocional também, que eles continuem. Que possamos, Deus, falar mais da Tua palavra, termos mais fé, mais amor, uma maior pureza, um comportamento mais adequado com o que o Senhor espera de nós, todos os dias a partir daqui. Então nos renove disso. Mas nós consagramos esse tempo ao Senhor em adoração, diante da nossa limitação, mas principalmente celebramos e Te agradecemos porque o Senhor nos sustentou e por tudo que vivemos de transformação nas nossas vidas. Cremos que é só o começo de um maior derramar que o Senhor tem para nós. Por isso, como falamos ontem aqui no culto com os adolescentes, queremos dar mais de nós, a cada vez mais, para que tenhamos também o maior derramar que o Senhor tem para dar às nossas vidas. Assim nós entregamos esse tempo de jejum ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos então, vamos orar. Pai, Te agradecemos, muito obrigado por esse tempo. Toda a honra, toda a glória desse culto seja dada ao Senhor. Oramos para que lá na praça, o Senhor venha também com a Tua unção sobre as nossas vidas. Que sejamos um canal do Senhor para pessoas que estão ali talvez desesperadas, buscando, Deus, uma palavra, sem esperança. Nós queremos ser a resposta, como aprendemos aqui em toda a série. E oramos, Deus, para que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós que somos igreja, sobre toda a igreja do Senhor na terra, hoje e para todo sempre.
É isso, gente. Que Deus te abençoe. Vai na paz.